Olá pessoal, tudo bem? Eu vim trazer uma palavra hoje sobre ansiedade, que lá em Provérbios 12:25 fala assim, ó: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A palavra solicitude significa ansiedade, que está aqui a palavra-chave do estudo da palavra, que diz assim, ó: preocupação, receio, preocupação, solicitude, ansiedade, angústia. Substantivo feminino que significa ansiedade, preocupação. Ou seja, quando nós estamos ansiosos, que a palavra de Deus fala aqui, não ficar ansioso com coisa alguma. Então, no dia a dia, na correria, muitas vezes a gente fica angustiado, ansioso com alguma coisa. E aí a única coisa que nos traz alívio é a gente sempre estar alinhado com a palavra de Deus, né? Que é a única coisa que nos liberta de tudo. Porque eu fiz um comentário domingo referente a quando eu conheço a Cristo, eu jogo todas as minhas ansiedades, né, para Ele. E isso eu tenho que fazer todos os dias. Porque o pastor comentou várias vezes, né, referente à ansiedade, medo, que o medo, né, de alguma coisa gera preocupação, né, ou aquilo que você almeja ter, né, que te faz falta, um preenchimento momentâneo, traz ansiedade também. Porque referente quando ele falou assim, quando eu bebia, né, se caso ele fosse uma pessoa que fosse beber, né, ele deu esse exemplo, e aí ele fez a pergunta, como eu ficaria? Aí eu respondi que se eu logo no início eu tivesse algum da minha conversão, não ter conhecido a Cristo, a palavra de Deus, que no início, eu não estou dizendo que as pessoas que estão no início têm uma certa dificuldade de vencer, né? E pode ser que caia, sim, se eu tivesse fraco. E aí, eu não tenho a disciplina da palavra, né? Tô logo no início. Aí é uma coisa que preocupante, sim, de a pessoa cair. Mas quando eu falei que, quando eu conheci a Cristo, eu não caio, porque entra nessa passagem aqui, ó, que fala lá em Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, a vara aqui, a palavra-chave, né, da minha Bíblia de estudo, ela diz que é uma questão de disciplina. Eu vou ler aqui, que fala assim, ó, provavelmente significa ramificar-se um exército ou uma vara para punir, escrever, lutar, governar e caminhar e etc. Figurado, correção, disciplina, dardo, vara, cetro, cajado, tribo. E aqui tem uma parte aqui que chama atenção, que fala assim, ó, como a vara representa o instrumento comum, usado como cajado de um pastor, uma arma natural, ou para trilhar caminho, né? Também pode se referir à haste de uma lança. A vara também era usada para aplicar disciplina, tanto literalmente
a um escravo. Ou seja, através da palavra de Deus, que fala que Ele está comigo, né? Não temerei mal algum, porque tu está comigo. Ou seja, quando a gente conhece Cristo, Ele nos disciplina. Então eu não tenho que estar com medo. Como eu vou conhecer a Cristo? Através da palavra de Deus, me alimentando. E aí, quando a gente tem falta, nos preencher o nosso coração, né? Porque aqui falou né, o primeiro versículo que eu li em Provérbios fala a solicitude do coração do homem abate. Ou seja, a ansiedade do coração. Qual é o meu preenchimento? Então, quando eu tinha problema, eu ficava frustrado com uma situação, não conseguia resolver, o que eu fazia? Eu enchia a cara, porque é um alívio imediato. Quando eu me converti, eu larguei a bebida, eu só troquei o vício, entende? Eu lembro que eu aprendi a fazer várias comidas, vários doces. Por quê? Porque eu precisava suprir a necessidade. Eu só troquei o vício. Parei de beber, mas eu passei a comer, né? Comecei a me alimentar exageradamente, sem ter fome nenhuma. Sim, achava que sentia fome o tempo todo, mas na verdade era uma ansiedade, né? Por quê? Porque eu só troquei o vício, né? Uma pessoa que é drogada, geralmente a droga, a bebida andam junto lá. Come muito, né? Não alimenta a alma, o espírito. Mesmo que lê, que conhece Cristo, né? Não tem aquele preenchimento total, gera ansiedade. Ou medo, qual o medo? Remédio, né? Acha que está com pressão alta, vai lá e toma um remedinho. Vem alguns ataques, algumas pessoas têm vários tipos de ataque, né? Eu, no meu caso, era a bebida, da bebida foi o nervoso, né? Que aí vem, porque é um refúgio. Mesmo que eu fique nervoso com alguma situação, eu consigo me preencher, eu sinto um alívio, é uma coisa louca, eu sinto um alívio de, de, dessa ansiedade, eu preciso fazer algo, né? Então eu preciso falar, preciso estar nervoso ali para ter um preenchimento, um alívio momentâneo. Pronto, falei, fique aliviado. Mas, através da palavra, a gente precisa ter esse domínio, né? Por que se alimentar? Por que ficar nervoso? Né? Domínio próprio. Então, tem pessoas que trocam o serviço. Ah, eu vou trabalhar. Não consegue ficar, não tem paz. Porque tem um versículo que fala assim, para dar continuidade e se encaixar legal, que é a chave de tudo, né? Não tem outro caminho. Olha o que fala em Filipenses 4,6, fala assim, ó, não andem ansioso por coisa alguma, ou seja, por nada. Se tem algo tirando a paz, o que é quando a gente não tem paz? Gera ansiedade, gera medo, né? Poxa, eu sou ansioso assim mesmo, né? Já teve casos de acontecer, de pessoas falar assim, meu, você sabia que eu sou ansioso? Ou eu sou ansioso ao extremo, eu sou assim mesmo. E não tenta, baseado na palavra, procurar essa, essa armadilha, né, que vem trazendo preocupação, ansiedade. Não procura se livrar disso, porque a ansiedade não é de Deus, não. Porque senão não tava. Tem muitos versículos que falam aqui sobre ansiedade. Então, dando continuidade aqui no versículo, nada melhor do que pela palavra. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresenta a Deus os pedidos a Deus. E aí vem e fala assim, ó, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração. Foi o que eu falei. Guardar o coração, esse preenchimento tem que vir dele, através da palavra de Deus em oração. Como que a gente vai conhecer alguém? Conversando. Como que eu conheço a minha esposa? Conversando, tendo diálogo com ela o tempo todo. E aí há um entendimento, há um conhecimento, né? Guardará o coração e a mente de vocês.
em Cristo. Por isso que eu falei, quando a gente conhece Cristo, a gente não sente falta de nada. Até o pastor comentou na reunião que ele fez até uma brincadeira que ele está depressivo, ele e o Edson, porque não sente falta de nada. Porque ele tem o preenchimento de Cristo, né? Eles chegaram nesse patamar, vamos dizer assim, que o Deus preencheu, então não sente falta de nada, não. Por que ficar ansioso? Se deu algum problema ali, tá em Cristo. Porque vai vir um entendimento, então ele vai se livrar disso, né? E aí, muitas vezes, falo eu por mim mesmo, a pessoa tira esse refúgio na comida, em coisas, preciso fazer. Eu trabalho em obra, eu sei como é que é. Eu conheço algumas pessoas, né, através da obra, mesmo que não tenham conhecimento da palavra, ou algumas pessoas que mais dificuldade que eu tenho de trabalhar são com crentes. Infelizmente, essa é a grande verdade. Por quê? Porque se eles for buscar a face de Deus, é porque são pessoas problemáticas, que precisam de ajuda, assim como eu também fui atrás, né? É uma necessidade. Por que ter esse medo, essa ansiedade, né? E aí, eu falo da obra referente a servir que a pessoa ansiedade, por quê? Que é tudo para ontem, né? Que é data. Poxa, eu tô com pressa, eu preciso mudar, né? Ou eu pago aluguel, ou eu preciso sair dessa situação. Não, lá onde eu moro não dá para ficar. Ansiedade. Não confia. Não tem aquela paz e fala assim, não, tudo bem. Eu não tô falando relaxadamente deixar as coisas. Eu tô falando de um ponto assim de extremo, né? Que gera uma ansiedade ao extremo. E a gente tem que se atentar numa coisa. Quando eu era muito ansioso ao extremo, eu meio que contamino a minha família, meus filhos, a minha esposa. Ninguém fica em paz. Uma pessoa ansiosa não traz paz dentro da tua casa, e casa material mesmo. Deixa todo mundo louco. No sentido assim, não tem paz. Então eu trouxe essa palavra hoje, que eu não posso esticar muito aqui, senão o vídeo vai ficar comprido. E referente a esse, eu queria só atentar nesse versículo aqui, que eu vou ler de novo. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça. Ou seja, ora a Deus o tempo todo, busca entendimento da palavra. Que lá em Romanos 8, né, fala que a lei não nos liberta. Ou seja, se eu conhecer a lei de Deus, eu vou até ler aqui, vou abrir aqui. Se eu conhecer a lei de Deus e não praticar, não tem como eu estar em espírito, estar com o Espírito Santo sempre me conduzindo, né? Essa ansiedade gera medo. E aí, como que eu vou estar em espírito? O meu espírito com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajudando em todas as coisas. Porque eu li aqui, não temerei mal algum, né? Até quando eu falei, o pastor fez a pergunta, você vai cair, Daniel, na bebida se eu voltar a beber? Eu falei, hoje não, pode ser que antigamente sim. No início da minha conversão, quando eu não estava em Cristo, quando eu não conhecia Cristo. Por quê? Porque a palavra fala que ainda que eu andasse pela vale da sombra e da morte, ou seja, eu não tenho como eu retroceder o que eu era e cair. O que é o vale da morte? Eu andava na escuridão, né? É uma coisa espiritual, eu não tinha um entendimento, eu não tinha a palavra de Deus, eu não tinha conhecido Cristo, eu ouvi falar. No início da conversão a gente ouve falar. E tem muitas pessoas que tem que se atentar, porque pode ser que esteja muito tempo na igreja e ainda conhece Cristo de ouvir falar. Entende? Não estou dizendo aqui que eu sou o cara, mas eu estou buscando, né? Todos nós devemos buscar Deus para saber
controlar, ter o domínio dessa ansiedade em tudo. Por que ficar ansioso? Né? Deus perguntou para Caim, por que seu semblante está caído? Preocupação, estava lá, preocupado com alguma coisa. Na Bíblia fala de oferta, porque ele queria dar o melhor para Deus e acabou melhorando tudo. Por quê? Porque ficou pensando besteira, ficou pensando mal do irmão, né? Então, e aí Deus falou assim, o pecado está na porta, há de você decidir. Ou seja, se a gente for levar para o lado espiritual essa parte da ansiedade, também é isso, né? Por que ficar ansioso? Preocupado, porque eu não li aqui que fala de preocupação. Então é isso. O coração fica abatido. A gente não consegue ter o entendimento, um alinhamento com Deus. Por quê? Porque eu estou preocupado. Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus? De tomar as decisões certas? Só tendo a paz de Cristo. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Se eu estou ansioso, se eu estou preocupado, eu não tenho entendimento nenhum. Como que eu vou ter entendimento? Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para a gente estar em Cristo, a gente tem que ter paz, tranquilidade e confiar que Ele vai dar esse entendimento para a gente conduzir, caminhar, que eu falei da vara. Eu não tenho que ter medo. Não temerei mal algum, porque Tu está comigo. A Tua vara, né? Que eu li lá o que representa a vara. Ele me disciplina. Ele traz, eu consigo andar no caminho de Cristo. Teu cajado me consola. Ou seja, o entendimento, a disciplina, através da palavra de Deus e em oração. Senhor, me ajuda aí. A gente tem orado o tempo todo, orar sem cessar. Nós temos feito isso para que a gente não caia, né? Por quê? Tem que ser tudo para ontem. Porque as coisas têm que acontecer como a gente quer. A gente tem que estar com o coração pronto para mesmo se as coisas der errado, falar, meu, se Deus quiser assim, é ter aquela confiança que fala em Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, né? E assim vai. Por quê? Porque a gente tem que acreditar que tudo coopera para o bem. Ele está no controle de tudo. E aí quando eu falei de Romanos 8, que eu vou abrir aqui, que é um versículo que me ajudou muito a entender sobre ansiedade também. É que está falando da lei do Espírito, mas como andar? Porque é fácil a gente falar assim, a gente tem que confiar, né? A gente não pode ter ansiedade, medo, preocupação. Como vencer isso? Através da palavra. Que fala assim, se a gente está na carne, a gente não está na palavra. Concorda? Por quê? O que são segundo a carne inclinam-se pelas coisas da carne. É onde vem a ansiedade, medo, preocupação. Mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação para cá é morte. E a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. Ou seja, mesmo a gente conhecendo a palavra, eu não entendo. Eu cheguei a conversar com uma pessoa numa questão assim, eu não entendo, a pessoa prega para mim, né? O pastor até já comentou sobre isso e é verdade, isso aconteceu comigo. A pessoa conhece a palavra, não, é verdade, é isso mesmo que a palavra diz, que às vezes a gente está conversando, trocando ideias referente a alguma preocupação, né? Alguma dificuldade que a pessoa tem, a pessoa sabe o que tem que fazer e não faz. O fazer é confiar e praticar, né? E entrar em espírito, não só na carne. Ah, não consigo. Tenta. Eu também não conseguia. Viver lutando até hoje. E aí, continuidade aqui no 8, versículo Romanos 8:8. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí eu vou passar lá o versículo 14, que fala assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebes o espírito da escravidão. O que nos prende? Se a gente não está alinhado com Deus, quando eu falei assim, quando a gente conhece a Cristo, não traz ansiedade. Eu não preciso me preencher com comida, eu não preciso preencher com vício nenhum, trabalho, com nada, né? Com coisa alguma. Por quê? Porque eu não tenho mais o espírito da escravidão. Aquilo que nos prende, aquilo que dá um alívio imediato, porque eu vou me preencher, né? A Daniela me pregou sobre esse alimento, né? Alimento da alma, que tem tudo a ver com a ansiedade. Eu entendo que as duas coisas andam junto. Foi muito bacana que abriu o meu entendimento quando ela falou sobre isso. Por quê? Porque eu fui buscar, eu tinha um problema muito sério sobre ansiedade. Eu era ansioso ao extremo. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Que fala da escravidão. Para outra vez estardes, continuando no versículo 15, 8:15. Estarde em temor, mas recebesse o espírito da dedução de filhos, pela qual clamamos Abba Pai, que é Paizinho. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito, que seja o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. Então, quando eu leio aqui Romanos 8, o que eu entendo é assim, que através da lei de Cristo, né, a gente praticando o que está na lei, a gente se preenche com o Espírito de Deus, né? Dá uma junção aí. Os dois andam junto. E aí o Edson até comenta que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. O que é estar cheio do Espírito Santo? A palavra de Deus. Se a gente está cheio de se alimentar através de Deus, conhecendo Ele, a gente não sente falta de nada. Né? Eu busco isso todos os dias. Não estou cheio, mas se eu busco, eu não fico mais ansioso. Porque quando começo, né, a tendência é puxar para alguma ansiedade, como eu já tive, eu faço o quê? Entro em oração, vou buscar a palavra de Deus, porque é um alimento para a alma, não um alimento da comida. A gente crente até fala que o crente é comilão. Né? Eu estou pondo a comida porque é mais fácil a gente entender. Mas o homem tem que se analisar. O que te pega? Em dezembro eu estava muito gordo, muito pesado. O que eu tive que fazer? Trocar meu hábito. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque chega o final do ano, meio que a gente descansa, vai passear, vai viajar e esquece a palavra de Deus. É automático o que acontece comigo. Quando eu começo no buscar, não ler a Bíblia, né? Não ter sempre buscando a palavra de Deus, eu começo a me alimentar mais. Eu falo, opa, tô ansioso, porque eu preciso me preencher. A gente foi nascido, né? A Dani falou sobre isso. Todos nós, ser humano, o sopro do Espírito Santo. Então a gente foi nascido. A gente depende, a minha alma depende de Deus ali. Eu preciso me alimentar da palavra. O meu preenchimento tem que estar cheio do Espírito Santo através da palavra. E aí quando eu tenho a palavra incutido em mim, no meu coração, que eu li aqui em Provérbios logo no início do que eu estou comentando, me preenche. Eu vou ler de novo. Provérbios 12:25 fala assim, a solicitude no coração do homem o abate, que é a ansiedade, é a falta de preenchimento da palavra de Deus. Eu tenho que me preencher de alguma coisa. Está errado. Mas uma boa palavra os alegra. Qual é a boa palavra? Tem mais uma boa palavra do que a palavra de Deus? Do que eu estar conversando com Deus o tempo todo em oração, assim como eu falei lá em Filipenses 4:6, que foi a palavra que disse, não eu que falei, eu só li, né? Que fala que em tudo, pela oração e súplica, né? Não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. A oração é sempre estar conversando com Deus, tendo esse alinhamento com Ele. Não esse preenchimento de comida. Quero comer.
tô com fome, preciso comer. E se atenta, quando a gente come, uma pessoa ansiosa, muito ansiosa, uma pessoa que começa a, por deficiência no templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? A mente, ela come muito rápido. Essa pessoa que come muito rápido, se analisa. Ela tem muita ansiedade, muito ao extremo. Eu, quando comia, eu não comia, eu devorava. Né? Uau! Porque eu precisava me alimentar. E aí, com o tempo foi passando, eu falei, opa, tem algo errado. Eu me analisei, falei, não, tem algo errado. Eu estou dentro da igreja, estou tendo entendimento da palavra, por que eu ainda necessito disso? Falta de paz, não dormir, né? E aí, tem uns tópicos da ansiedade, né, que a gente tem que se analisar. Como saber os sintomas da ansiedade? Falta de paz. Você não tem tranquilidade num lugar, ambiente onde tem várias pessoas. Você tem ansiedade. Roer unha. Você tem ansiedade, porque você tá lá. Ansiedade. Comer demais. Ansiedade. Doce ao extremo. Ansiedade. É bom comer, mas tudo que vai além do normal, que sai do normal, ansiedade, medo de alguma coisa, né? Pessoa que se isola, ansiedade, que a ansiedade anda junto lá com depressão. Então, eu queria deixar o último versículo aqui para terminar o vídeo, que está lá em 1 Pedro 5,7. Eu vou abrir aqui. Deixa eu só achar aqui, João, 1 João, sumiu da Bíblia. 1 Pedro 5,7, que fala assim, ó. Eu vou ler a partir do 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós mesmo? Por que trocar o conhecimento de Deus, que é a palavra de Deus, né? A confiança nele, em coisas? E aí você se analisa, o que te pega? Comida? Trabalho? Você só mudou o vício, né? Então nós temos que se atentar nisso. Tem várias coisas, né? Se alimentar de alguma coisa, celular, né? Às vezes a pessoa não come, mas está lá no celular. Se a pessoa ficar sem internet um dia, parece que, né, fica mal, entende? Não consegue viajar para um lugar que não tem, não consegue viajar, não consegue ficar em algum lugar que não tem a internet, né? Que a internet não pega. É ansiedade. Porque quando a gente está em Cristo, né? Quando a gente lançar a ansiedade, que fala o versículo 7 aqui, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, a gente tem a paz de Cristo. Mas isso tem que fazer um efeito certo, não um efeito de falar da boca para fora. Senhor, eu jogo toda a sua ansiedade sobre ti, mas por dentro está se roendo, né? Por dentro está se alimentando com coisas que eu não vou falar mais nome de coisas. Você tem que se analisar, nós temos que se analisar, eu tenho que me analisar. Eu sei os pontos que me pegam. Eu estou buscando tudo algo que me traz ansiedade, preocupação, medo, nervoso, raiva, ódio, depressão. Eu vou me analisando todos os dias para que eu não caia. Então é isso. Para quem quiser ver o vídeo, tá aí. Eu estou disposto a quem quiser a gente bater um papo. Não sou melhor do que ninguém, mas eu entendo que quando a gente precisa de ajuda, nada melhor do que uns nos ajudar o outro. E eu, ajudando uma pessoa, eu acabo me fortalecendo, né? Também em não cair. Porque a gente somos um corpo. E isso é bacana. E é isso. Que nós possamos vencer essa ansiedade, esse medo, essa preocupação, esse dia a dia.
e confiar mais em Deus através da palavra e oração, assim como eu li no versículo. Amém? Deus abençoe.